Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal e a mais um vídeo da série Excel, né, explorando as guias do Excel. E, pessoal, vou pedir mais uma vez, que sempre peço, né, que sempre solicito, que se gostou, claro, marca o joinha, se inscreve no canal, ativa a notificação para quando tiver alguma coisa nova você já ficar sabendo, tá? É um pedido para que, óbvio, o YouTube considere como relevante, né, e deixe o vídeo na plataforma, deixe o vídeo disponível, né, e também estimular para que a gente possa estar alimentando o canal, tá, pessoal? Pessoal, nesse vídeo, irei explorar a guia Células, tá certo? Especificamente o botão Formatar, ok? Então, sem mais conversas, vamos para o vídeo. O Excel, toda vez que o usuário inicia uma nova planilha, né, ou seja, um novo trabalho, ele vem com alturas de linhas e larguras de célula pré-definida, tamanhos, né, altura e largura pré-definido. Tá? E aqui dentro dele, né, já com ele aberto, é possível fazer essas alterações, aqui caracterizado como formatar, né, formatações, ou seja, deixar do jeito que você quer, deixar do jeito que o usuário quer, tá? Neste vídeo estaremos explorando o botão formatar. Então, de repente você precisa fazer uma planilha com variações, com linhas de tamanhos diferentes umas das outras, tá? Isso é comum, pessoal, quando precisa fazer alguma adaptação, uma informação, ela vai acabar aparecendo, cobrindo um outro espaço, né, uma outra célula, então isso é comum se fazer isso. Lembrando que toda alteração que você faz na linha, ela faz na linha completa. O mesmo acontece com a coluna. Quando se faz uma alteração na coluna em relação a ações que forem feitas tanto na linha quanto na coluna, nas colunas, elas são para a coluna completa e também para a linha completa. Tá? Então, precisamos alterar uma linha específica, precisa alterar a altura, aliás, a altura de fato de uma linha. Então, selecionamos a linha. Olha só, pessoal, como o processo se estende para toda a linha, então, ao selecionar apenas, aliás, a linha toda, ou um fragmento dela, por exemplo, até aqui, a alteração você vai ver que é válida para toda a linha. Então, selecionamos ou o intervalo de células ou a própria linha completa, clicamos em formatar e olha só, onde tem tamanho de célula tem altura de linha, altura da linha. E aí definimos. Olha só, por padrão, no meu caso, o padrão é 14,5. Eu quero 20. Digitamos 20. Ok, essa largura de linha, desculpa pessoal, altura de linha foi para 20. E aí, óbvio, se você quiser voltar, lembra da altura. Aliás, pessoal, 14,5, né? Coloquei aí 14,9, 14,5. Ela volta para o tamanho igual a todas as outras. Aí você precisa digitar um texto. Vamos digitar qualquer texto aqui.
Olha só, pessoal. Na linha 2, com o texto, veja que o texto que é mostrado não é o texto que de fato existe lá dentro, ou seja, tem informações que não estão sendo expostas, não estão sendo exibidas. Então, numa condição dessa, o que podemos fazer? Seleciono a linha, lembrando que se eu deixar dessa forma, também já está selecionado. Veja, está selecionado apenas uma célula, mas nós iremos trabalhar na linha. Então, olha só, formatar, apenas autoajuste da linha, olha só. Ele ajusta, o Excel ajusta a altura da linha de forma a comportar o texto, tá? Nas limitações dessa célula, ok, pessoal? Esse aí é a tratativa em relação à linha. Bem, em relação à coluna, podemos fazer o mesmo processo. Selecionamos a coluna e aí inteira ou um fragmento dela, que, como eu havia dito no início, não vai mudar nada porque a coluna será alterada completa. Tá? Então, a coluna selecionada, selecionamos aqui a coluna B, formatar, largura da coluna. Vamos colocar aqui, pessoal, 20. Olha só, ele alterou a coluna para 20. Vamos voltar. Olha só, pessoal, tem duas formas de voltar, né? Aqui eu posso colocar 8,09, ele voltaria, ou posso colocar o padrão, 8,09. Então vamos lá, vamos utilizar agora o padrão, largura. Eu coloco 20 aqui, ele vai para 20. Ela ainda selecionada, vamos voltar aqui, né, pessoal? 8,09. Voltamos ela. Aí vamos utilizar agora, entender o segundo ponto de coluna. Aqui nós vamos digitar um texto qualquer, teste. Pronto, olha só. O texto aqui agora, ele aparece como um todo, mas ele não está dentro da coluna. Tá? A coluna continua com o tamanho padrão. E aí agora nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que esse texto fique apenas dentro dessa coluna. Coluna selecionada ou a célula em questão, nós vamos deixar a coluna, formatar, autoajuste da coluna, olha só, pessoal. Ele ajusta para que o texto caiba dentro da coluna. Então, queríamos que o texto estivesse na célula B1, portanto, coluna, né, aqui na coluna B, na linha 1, e ele estava aparecendo, ele estava fora. Por quê? Porque ela continuava no tamanho padrão. Então, o que acontece? Quando fizemos isso, o Excel formatou essa coluna para ela ficar no tamanho que coubesse esse texto. E se neste aqui nós tivéssemos um texto ainda maior? Olha só, temos um texto maior. E aí? Podemos selecionar a célula, formatar em autoajuste. Olha só o que aconteceu, pessoal. Selecionamos apenas uma célula da coluna B, mas note que o Excel fez? Ele aumentou para caber o texto todo, tá? Então vamos apagar aqui para voltar. Vamos voltar para a largura da coluna, que é 8,09. E aí ele volta para a coluna padrão.
Pessoal, se quisermos colocar as colunas no tamanho padrão, podemos selecionar toda a planilha, vamos aqui e criamos uma largura padrão. Por exemplo, eu vou botar aqui 20. Olha só, todas as células, aliás, todas as colunas ficaram com 20, com exceção dessas 3. Que eu não entendi, pessoal, por que elas não ficaram. Vamos voltar então para um tamanho menor, tá? Vou botar aqui 15. Pessoal, isso pode ter havido aí por conta de termos colocado informação quando fizemos os testes com linhas, temos colocado alguma coisa lá. Vamos voltar ao tamanho padrão inicial do Excel. Selecionamos toda a planilha. Lembra como selecionar, né, pessoal? Basta clicar nesse canto superior esquerdo aqui e formatar 8,09. Olha lá, voltou ao tamanho padrão, tá, pessoal? Bem, ainda nesta guia formatar, nós temos a opção, pessoal, eu vou inserir informação aqui para que a gente entenda qual é o próximo passo aí. Pronto. O que é que a gente pode fazer na próxima informação? Selecionamos uma planilha qualquer, nesse caso, aliás, desculpa, selecionamos uma coluna qualquer, nesse caso selecionei a B, e vamos aqui em visibilidade. Pessoal, visibilidade, às vezes você desenvolve você faz uma planilha, né? Trabalha uma planilha, precisa ocultar para o usuário alguma coluna ou linha, por ela conter alguma informação que você usa para apoio, por exemplo. De repente você tem um cálculo e você quer o produto desse cálculo, ou seja, o resultado desse cálculo, e trabalhar apenas ele, mas esse cálculo vai precisar estar em algum lugar aí. Então, o local onde fica esse cálculo, esse espaço, essa célula que fica, onde ficaria esse cálculo, você opina por ocultar. Então, o cálculo está lá, mas ele não está sendo visto. Então, como é isso? Coluna selecionada, coluna B selecionada, ocultar coluna. Veja aqui, ele dá uma marcaçãozinha aqui lateral, ou superior, aliás, mas veja que desapareceu, olha só, parece que não existe nada aí. Ó. Mas veja que falta um B aqui, ou seja, tem uma coluna B oculta. Então, queremos reexibir. Vamos em formatar, ocultar, reexibir. Reexibir, pessoal, o que está oculto, coluna. Ela reexibe a coluna. Queremos agora trabalhar com linhas. Eu não quero que, para quem eu fiz a planilha, eu não quero que essa informação apareça porque ela é irrelevante. Então, eu venho, linha selecionada, olha lá, ocultar linhas. Olha lá, pessoal, ocultou. Você vê aqui que tem 1 e 3, ou seja, 2, você não vê 2, porém, ela está aí, oculta, mas está aí. Reexibir, seleciona o intervalo, onde essa linha se encontra oculta, e olha só, reexibir linhas.
Voltou a informação. Veja, pessoal, que a informação não foi alterada, não foi mudada. Foi apenas assim, apenas deixou de ser visto. Mas são informações que precisam estar lá. É algum cálculo que você faz com o desenvolvimento aí, com o andar, o conhecimento, você vai chegar a esse entendimento de que em algum momento você vai precisar ocultar alguma informação, tá? E aí, pessoal, seguindo, tá certo? Nós temos aqui, em organizar a planilha, nós podemos renomear a planilha. Pessoal, em vídeos anteriores, eu já falei como é que faz essa renomeação de outro modo, mas como existe essa sequência para ser explorada aqui, então estamos mostrando. Então aqui você vem organizar a planilha, neste caso, e renomear a planilha. Olha só, ele já parou direto lá na onde tem o nome planilha 1. Então vamos botar aqui teste, né? Teste 1. Ok? Pronto, pessoal, olha só, renomeada. Vamos ainda em planilha. Vamos mover ou copiar essa planilha. Pessoal, lembre-se de uma coisa. Para fazer isso com a planilha, neste caso eu não selecionei nada. Porque a planilha atual é a planilha que está aqui. Se tivesse mais de uma planilha, eu teria que selecionar a planilha que eu quero trabalhar. Mas aqui só existe uma, tá? Então, como fazemos? Vamos copiar, que é o próximo item aqui. Mover ou copiar, tá? Bom, vamos criar. Nessa caixa que aparece, pessoal, olha só. A pasta vai ser essa mesma, a pasta 1, tá certo? A planilha é teste 1, vamos criar uma cópia e mover para o final, tá? Olha lá, teste 1. E agora nós vamos novamente renomear, pessoal. Voltamos aqui. E renomeamos ela, olha só. Vamos botar aqui teste 2, tá? Pronto, pessoal, ficaram aí duas planilhas exatamente iguais. Olha só, essa tem essas informações. A cópia dela não poderia ser diferente, tem as mesmas informações. Vamos aqui excluir essa planilha. Olha lá, pessoal, excluímos a planilha que foi criada agora. E vamos alterar essa abazinha aqui em relação à cor. Ainda em formatar, cor da guia, vamos colocar um vermelho, um laranja, não um vermelho. Olha só, pessoal, é apenas uma questão de estética, ficou aí alterada a guia. O próximo passo, pessoal, que precisamos fazer é proteger a planilha. O que é isso? O que significa isso? Às vezes você desenvolve uma fórmula e não quer que ela fique exposta para não causar alteração no cálculo ou para proteger o seu trabalho mesmo. Então, ele tem essa opção. Proteger planilha, pessoal, você vai precisar criar uma senha. Olha só, ele está dizendo o seguinte. O que é que pode fazer com essa planilha aqui agora? Eu posso selecionar a célula bloqueada? Posso. Selecionar a célula desbloqueada? Também. Então eu vou criar uma senha qualquer aqui, pessoal. Vamos lá. Eu vou criar a senha 1, 2, 3, 4. Vocês não veem, mas é 1, 2, 3, 4. Vou dizer novamente 1, 2, 3, 4. Ok. Olha só, pessoal. Quando eu clico em algum lugar que quer alterar algum dado, ele não deixa. Ok? Olha só. Não deixa. Porque ela está bloqueada. Então vamos lá. Ainda aqui em formatar, olha só. Vem aqui em desproteger planilha, digita a célula, aliás, a senha 1, 2, 3, 4. E agora, olha só. Tá aí, resolvido. E aí, nós queremos apenas agora bloquear uma célula. E neste caso,
Vamos bloquear uma célula, né, pessoal? Pessoal, olha só, o detalhe é o seguinte, esse bloqueio de célula ele vai funcionar de fato quando for feito a proteção, tá? Vamos bloquear essa célula, bloquear a célula, e aí ao mesmo tempo que vamos proteger a planilha. Novamente, 1, 2, 3, 4, selecionar células bloqueadas, selecionar a célula desbloqueada, vamos deixar marcado apenas o que não podemos selecionar células bloqueadas, tá? 1, 2, 3, 4. E agora, olha só, quando eu... se for o inverso, tá, pessoal? Aqui eu posso selecionar essa célula aqui. E as outras, olha só, eu não posso, olha. Então, vamos desproteger a planilha. 1, 2, 3, 4. E aí, agora, pessoal, olha só, agora eu posso mexer em qualquer célula, tá? Pessoal, seguindo aí a lógica aplicada desde o início desses vídeos, em relação ao tempo, estamos aí com mais de 21 minutos de vídeo, ok? O que resta para a gente aqui é apenas verificar o formatar célula, tá certo? E essa é uma ferramenta que ao longo dos próximos vídeos iremos explorar, tá? Então, será uma ferramenta, inclusive essas outras, vocês vão ver que tem caminhos diferentes para fazer as mesmas ações, para executar as mesmas ações. Tá certo, pessoal? Então, era isso que eu tinha para apresentar aqui hoje, né? O vídeo formatar, tá? Até a próxima, bons estudos e espero vocês nos próximos vídeos, tá ok? Até mais.